Eita, boa tarde! Boa tarde, Conquista! Boa tarde, Bahia! Eita, que moçada linda do CIEB! Olha, da Conquista! Gente, mais uma vez aqui, juntinho, colados no CIEB, para mais um programa com um tema importantíssimo. Mas antes, vem cá. Olhe, eu queria mandar um beijo, kiss, olhe, para minha diretora, Nai, e toda a equipe de professores dos complexos integrados de educação e toda a equipe aqui gestora. Então, um abraço, assim como vou mandar um querido abraço e um aplauso aí para a nossa nova secretária da Educação, Rovena Brito, que já vai estar aqui no CIEB com grandes novidades para vocês. Eu não podia deixar de dar um beijo e um abraço querido e apertado no meu governador, Jerônimo Rodrigues. Eita! Gente, o tema de hoje é por demais importante. Nós vamos falar sobre bullying. Bullying? Não. Esses estrangeirismos que matam a gente. Eu vou falar de abuso em todos os níveis, mas sobre a ótica da neurociência. E para conversar sobre esse tema importantíssimo, eu vou convidar o neurocientista diretamente de São Paulo. Olha, depois eu vou contar uma novidade. Fernando Laurino, vem para cá. Olá, muito boa tarde, que alegria voltar aqui à Conquista, esse público animado, não é? E que participem conosco também desse momento. Fernando, olha, aqui eu não sou baú para guardar segredo, mas a TV Conexões está dando a ele o título de cidadão baiano. Fernando está vindo morar aqui na Bahia. Hein, Fernando? Que alegria. Eu disse, ainda brinquei agora na hora do almoço com o pessoal, que eu não nasci na Bahia, mas nasci com alma baiana. Então, me sinto pertencente a esse estado e a esse povo lindo, que eu adoro. Então, para começar o nosso programa, como nós sempre iniciamos com música, com alegria, eu queria convidar ao palco, e aí para nós nos deliciarmos com esse violino de Matos. Vem para cá. Você está aqui, Fernando? Coisa linda. De Matos vai estar com a gente aí ainda esse programa todos. Obrigado, Di. Fernando, vamos conversar agora sobre bullying. Sim. Que eu acabei de fazer uma defesa muito forte. Eu não gosto muito desses estrangeirismos na nossa língua, né? Nós temos na nossa língua portuguesa abuso é uma palavra muito forte em todos os sentidos. Nós somos em uma escola, mas o entrar no espaço do outro,
né? O invadir as individualidades. Vamos conceituar um pouquinho essa história do abuso, do bullying. Perfeito. E eu concordo com você. Eu acho que a gente tem que aportuguesar, né, vamos dizer assim, essas palavras que nos trazem e que vêm muitas vezes do inglês, como o bullying e tantas outras questões ligadas e voltadas ao bullying. Mas o bullying nada mais é do que uma agressão que nós temos, e uma agressão que acontece de forma persistente, uma agressão que acontece repetidas vezes e que também possui uma intencionalidade. Então, quando nós falamos no bullying, nós estamos falando justamente dessa agressão que não restringe-se somente a uma agressão física, e é óbvio que existem alguns tipos de agressões que podem ser colocadas e praticadas quando nós falamos em bullying, e podemos até ir discorrendo sobre isso ao longo do programa, mas que é direcionada de uma forma que tem uma intenção, ou seja, a pessoa faz e comete essa agressão com uma intencionalidade, sabendo o que quer fazer. Ela sabe o que está fazendo. Ela sabe o que está fazendo. E não acontece uma única vez. Acontece repetidamente com uma certa persistência, e isso, sem dúvida nenhuma, essa agressão traz comprometimentos físicos, psicológicos, emocionais, enfim, traz bastante prejuízo, sobretudo, como você disse, não dá para não falarmos sobre cérebro, mas traz um comprometimento muito significativo no desenvolvimento do nosso cérebro também. Fernando, então, o que a gente pode notar aí, gente? Que eu tenho aí dois grupos. Eu tenho aquele grupo do agressor, ou agressores, e o agredido. A pessoa violada. Eu diria que nós temos três grupos até. Sim, quais são? Nós temos os agressores, nós temos as vítimas, que seriam os agredidos, e nós temos as testemunhas também. E a gente não pode deixar de falar sobre a questão das testemunhas, porque muitas vezes há omissão quando a gente fala dessas pessoas que assistem esses movimentos e esses momentos de violência e, na verdade, não tomam partido com relação a essa agressão. Indiretamente, você não deixa de ser um coautor desta agressão. Então, o papel da testemunha, eu acho que também precisa ser discutido, e cada vez mais numa sociedade em que a gente tem a preocupação realmente de estar voltado para essa questão da inclusão, para essa questão da possibilidade de enxergarmos toda essa diversidade que existe, nós também nos posicionarmos com relação a um momento que possamos presenciar essa violência e tomarmos um lado com relação a isso. Fernando, quando você coloca as individualidades, as pessoas, as personas, elas são únicas na sua diversidade. Umas são mais gordas, outras são mais magras, outras são mais céleres, outras menos. Uma usa óculos, outra não usa. Um tem um cabelo X, Y. Mas que bom que é isso. Aonde é que acontece a partir dessa multiplicidade que nós somos seres humanos, brancos, amarelos, ou seja, o ser humano é lindo por essa sua diversidade. Quando que começa a partir de eu não aceitar o outro, é isso? Na sua diversidade, que aí começam os abusos? Sim, eu ligo muito a questão do bullying ao preconceito. Na verdade, todos nós nascemos sem preconceitos. E à medida que vamos sendo estimulados, à medida que vamos tendo contato com diversas situações, com diversas condições, vamos assimilando esses conceitos ou pré-conceitos, porque o preconceito nada mais é do que um conceito que não tem um fundamento lógico dentro daquilo que está sendo passado. Então, nós vamos e acabamos trazendo esses preconceitos e assimilamos esses preconceitos a partir, vamos pensar assim, nós como uma matéria bruta que vai sendo lapidada e vai se transformando nessa unicidade. E aí nós não estamos falando somente de diferenças físicas que podem existir. Nós temos diferenças relacionadas às questões de orientação sexual, nós temos diferenças relacionadas às próprias possibilidades de aprendizado que nós temos. Cada um de nós aprende de uma maneira única, cada um de nós aprende de uma maneira diferente. E quando vamos absorvendo todas essas questões ligadas a condições ou preceitos que eu não concordo, porque
geralmente, dentro de casa, é que nós vamos recebendo essas associações e recebendo esses conceitos que são julgamentos imprecisos a respeito de uma realidade, nós vamos construindo esta condição de preconceito. E aí vem a dificuldade em aceitar a diversidade. E é preciso que nós entendamos que cada um de nós tem um cérebro único. Cada um de nós constrói-se de uma maneira e vai se expressar de uma maneira. E eu acho que a gente pode conversar mais profundamente, porque é um assunto muito extenso, num próximo bloco, quando a gente retornar e se aprofundar um pouco mais nisso, porque eu acho que é algo que vale a pena a gente continuar discutindo. Sem dúvida nenhuma. Então, olhe, antes de ir para o intervalo, eu gostaria de chamar aqui Daniel Teixeira. Vem para cá, Daniel. Daniel é aluno do Colégio CIEB, aqui, do Complexo Integrado de Educação, faz parte aí. O que você vai trazer para a gente hoje, Daniel? Uma música de Wilson Simonal chamada Samarina. Samarina. Então? Uma música de Wilson Simonal chamada Samarina. Então, som na vitrola. Eita! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. E com Daniel nós vamos a um intervalo rapidinho, olha, é VAPT e VUPT. Né, Fernanda? Com certeza. Só um momento aqui. Bom dia, meu amor. Ai, bom dia, meu amor. Cuidado. Você viu minha chave por aí? Marcos. Tchau, tchau. Mãe, tem que levar o presente de Paulinha hoje. Mãe, te espero mais tarde pra reunião. Tá certo, tá bom. O trabalho invisível pesa mais nas mulheres. Divida essa carga. Acesse ba.gov.br/mulheres e conheça nossa rede de apoio. Bahia, Governo Presente, Futuro pra gente. Eita, vem cá, vem cá, vem cá. Eu não disse que ia ser VAPT e VUPT? Foi rapidinho esse intervalo, um minutinho. Fernando, nós estávamos conversando, falamos do núcleo familiar. Nós nascemos nesse núcleo, absorvemos os conceitos, os preconceitos, e depois ampliamos esse grupo para o nosso meio social. E trazemos isso para a escola. Mas isso é uma outra conversa. Mas eu quero retomar aqui com você essa questão das individualidades, né? De como que gera o preconceito.
Perfeito. Isso é importante sempre a gente reforçar, e até dentro do que você falou agora e que a gente pode também reforçar, é a questão da importância que tem entre escola e família, porque grande parte dos bullying, eles acontecem nos ambientes escolares, e a gente não pode dissociar a questão de escola e família, porque é uma unidade só e que precisa andar de mãos dadas. Então, esse contexto também é importante que nós possamos preparar também as famílias. Então, formações, momentos, palestras como essas, elas são necessárias para que a gente possa falar uma só voz. Nós, pertencentes à escola, e as famílias que deixam os seus filhos nessas unidades escolares que são fundamentais. Mas, voltando à questão do preconceito, isso pode gerar, inclusive, alguns tipos de agressões, de bullying. Inclusive, até eu não falei no primeiro bloco, mas tem outras denominações que a gente pode dar para o bullying e que, inclusive, dizem respeito a um contexto mais brasileiro, que seria agressão entre pares, agressão interpessoal. E aí também já convidamos o pessoal para que possa assistir os outros programas que nós já gravamos a respeito das questões intrapessoais, interpessoais que nós falamos e já trouxemos com tanta propriedade. Então, o bullying ele também pode ser classificado como uma agressão interpessoal entre as pessoas, uma agressão entre pares, entre duas pessoas, e é algo importante que a gente tem que trazer também. E esse bullying, ele pode ser classificado como um bullying direto. O que é o bullying direto? Sim, vamos a um exemplo. Isso, está ligado diretamente às questões de agressão física. Então, quando eu parto para uma agressão que traz prejuízo físico para a pessoa agredida, nós chamamos de bullying indireto. Existe o bullying indireto. O bullying indireto são aquelas possibilidades em que nós isolamos algumas pessoas diante de determinada situação. Então, nós temos o nosso grupinho, de repente, algum dos meninos ou das meninas não nos agrada muito com relação ao seu comportamento, à sua forma de ser, ou algum preconceito que eu posso ter com relação àquele membro de fora, e nós, desse grupinho, acabamos isolando esta pessoa e não fazendo com que ela pertença a esse grupo. Isso nós chamamos de bullying indireto. E existe o bullying verbal. O bullying verbal está relacionado diretamente com as questões ligadas ao desacato psicológico, vamos dizer assim, que nós trazemos. Então, exemplo, Fernando. Questões voltadas à raça, questões voltadas a gênero, questões voltadas à identidade de gênero, à orientação sexual, questões voltadas à xenofobia, todas essas condições são enquadradas dentro do que nós chamamos de bullying verbal. Mas o que é importante nós entendermos é que todas essas considerações e apresentações que nós podemos falar a respeito do bullying, elas trazem prejuízos para o nosso cérebro, independentemente desse bullying acontecer de forma física ou não. Todos eles nos trazem prejuízo. Vamos falar das consequências disso, mas eu quero voltar um pouquinho atrás. A família ela tem padrões, tem conceitos, que muitas vezes o adolescente, ao interagir com diversos grupos, ao interagir com conhecimento, ou na escola, ou através de um filme, televisão, ele começa a perceber que aquele comportamento, antes que ele acreditava ser verdadeiro, antes que ele tomou posicionamento que humilhou outras pessoas, diz, não, isso aí não é correto. Né? E aí começa a questão da quebra do paradigma, do qual eu fui formado e que cidadão eu quero ser, e onde entra o papel da escola nisso. Que lindo, Robson. Esse é um assunto que eu acho, e poderíamos ficar uns 5 programas conversando sobre isso. Mas é um assunto que eu acho super urgente e importante nós discutirmos, porque todos nós somos formados e nos apresentamos através das memórias que nós vamos construindo ao longo da nossa vida. A neurociência nos explica isso, que a nossa possibilidade de nos mostrarmos como personalidade, como cultura, vem através das memórias que nós vamos construindo. E isso a gente fala evolutivamente e historicamente, no Brasil especificamente, somos uma sociedade branca, hétero, cisnormativa.
Isso é fato, né? As pessoas que são brancas, as pessoas que têm uma orientação sexual dentro da heterossexualidade e que se mostram cisgêneras, ou seja, que mostram uma identidade sexual anatômica correspondente a uma identidade sexual cerebral, tem muito menos preconceitos do que qualquer outra condição que se apresente contrária a essa que eu estou falando. Então, o preconceito e a possibilidade de nós, jovens, sobretudo quando nos lidamos, nós, jovem é ótimo. Não, mas nós somos jovens. Essa foi ótima. De outra geração, eu tenho um espírito jovem, mas como temos muitos jovens aqui, a gente se contamina por essa jovialidade. Mas foi ótimo, me achei agora, gente. Mas com que todos nós, jovens, né, independentemente de nossa idade, nós tenhamos possibilidade de começarmos, como você disse, a ter contato com outras condições, com outras considerações, apesar de toda essa estrutura, como eu disse, branca, hétero, cisnormativa, estar estabelecida dentro da sociedade, e a partir daí começamos a pensar de maneiras diferentes, e pensar que, poxa, se eu prezo por uma humanidade, se eu prezo por uma questão de igualdade, se eu prezo por uma questão de inclusão, eu tenho que sair desta caixinha na qual a sociedade está inserida, para que a gente, inclusive, tenha a possibilidade de fazer uma sociedade que seja uma sociedade diferente. E esse é um ponto importante e um papel fundamental que a escola desempenha. Porque eu digo que a escola em si, nós como professores jovens, mas nós, e a juventude está aí, no pensar além, no pensar diferente e fazer a diferença, né? Não tão na idade. Mas essa possibilidade que nós temos dentro da escola de construirmos e de promovermos, através da possibilidade que se existe, de que cada um desses meninos e dessas meninas possam pensar fora dessa caixinha, é um papel que é fundamental, é um papel que é essencial e que a gente, dia a dia, tem que lutar para que essa diferença de fato aconteça. Aí algumas pessoas sempre me perguntam assim, esses tempos atrás eu participei de um curso sobre educação antirracista. Eu organizei esse curso, mas achei que não era o meu lugar de fala falar sobre educação antirracista. Eu precisaria de pessoas da comunidade preta para que, com pertencimento e propriedade, eles pudessem falar ali. E, ao final, esse curso foi feito no YouTube, e a gente via muitas falas no chat, muitas falas racistas. E a gente pensava assim, poxa, mas como é que pode uma pessoa estar aqui fazendo um curso de educação antirracista e trazer falas racistas como essas que estão sendo colocadas aí? Aí vem toda a questão do próprio preconceito estrutural, e eu estou dando um exemplo do racismo, mas a gente pode levar isso para a questão das mulheres, para a questão das pessoas com deficiência, para a questão das pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, enfim, todo esse contexto a gente pode trazer para que a gente possa refletir sobre esses preconceitos. E aí uma pessoa perguntou no chat, depois de muito o professor já nos ter falado e já nos ter explicado, uma pessoa, eu não sei por que vocês falam tanto em poder dar voz, né, para as pessoas pretas, se de repente a gente está falando em igualdade, não são todos humanos? Sim, são todos humanos. E somos todos humanos, mas a gente precisa entender que existe a necessidade, quando nós falamos da comunidade afrodescendente, existe uma necessidade de todos nós fazermos uma reparação histórica, porque as condições que os europeus chegaram aqui no Brasil não foram as mesmas condições que os pretos chegaram aqui. E diante dessa condição, a gente tem que, sim, poder fazer essa diferenciação para que nós entendamos que ainda a população preta, sendo a grande maioria que nós temos da população brasileira, sofre muitos preconceitos, sofre muito bullying, sofre com todas essas condições de uma forma muito intensa. Então, esse repensar e essa possibilidade de nos colocarmos realmente num papel de enxergar de uma forma diferenciada, a escola pode nos promover de uma maneira muito grande, e a partir da escola a gente tem possibilidade de disseminar isso para a sociedade. Eu queria fazer uma outra pergunta, é a seguinte: eu trago comigo os meus conceitos e preconceitos e verbalizo isto, né, normalmente nas minhas ações, na minha fala, no meu gestual. E às vezes eu digo, desculpe, eu não queria dizer isso, mas disse. Quem é esse indivíduo?
aquele que naquele momento reconheceu que pisou na bola, ou é aquele preconceituoso que quer limpar a mesa? Eu acho que é os dois. Eu acho que não deixa de ser preconceituoso. Eu acho que o reconhecer é extremamente importante. Mas não basta eu reconhecer. Eu tenho que fazer a mudança. Eu tenho que fazer diferente. E esse não é um trabalho fácil. E eu sempre digo, durante esse curso mesmo que eu falei para você, ao final do curso, eu disse: eu sou preconceituoso, eu tenho meus preconceitos e não nego. E eu acho que o ponto de partida para todos nós é podermos nos assumir preconceituosos. E existe uma frase que diz o seguinte: todo recomeço, ele começa com um incômodo. Toda mudança, todo recomeço tem início com um incômodo. E isso é importante. Se a minha fala, diante do que eu estou expondo, pode incomodar algum de vocês, na minha defesa à comunidade preta, na minha defesa à comunidade LGBT, na minha defesa às minorias, se isso incomodou a gente, é sinal que esse é um ponto de partida. Sou preconceituoso? Preciso assumir que sou preconceituoso. Mas esse também é um ponto de partida para que eu tenha a possibilidade de que esse recomeço aconteça. E aí está a questão de nós minimizarmos esse bullying, aí está a questão de nós podermos realmente trazermos uma visão diferente, entendermos, a partir dessa visão, que somos, sim, todos iguais, e que diante desta igualdade que todos nós apresentamos, nós precisamos entender as diferenças. A inclusão, o respeito, ele nada mais é do que a possibilidade de nós podermos identificar essas diferenças e, a partir da identificação das diferenças, nós podermos respeitar e acolhê-las. Não adianta nada eu dizer que eu não sou preconceituoso se chega por trás e eu digo: nossa, mas que coisa estranha, né? Por que essa menina está tão fora do padrão? Mas que padrão é esse? Não é? Isso. Que padrão é esse? O bonito, o belo, é individual. Eu sou belo careca. Tem gente que vai falar: meu Deus, homem careca lá, está rindo de mim. Está vendo? Isso é bullying, hein? Mas eu sou belo careca. Assim como ela é bela de aparelho. E tem gente que fala: nossa, como uma pessoa de aparelho fica estranha, como um careca é estranho. Nós temos que começar a respeitar essas individualidades. Dentro disso, Fernando, o que eu gostaria de que a gente abordasse agora? A zona de conforto, para quem agride, ela é muito mais fácil, porque ela está amparada por um grupo, por um coletivo, né, nos seus conceitos e preconceitos. Muitas vezes, para quem sofre agressão, é a pessoa sozinha. Ela se isola, mesmo que a causa seja coletiva. Mas a agressão ela é individual, ou seja, na escola ou dentro de casa. Então, a zona de desconforto, digamos assim, de quem é agredido, ela é perversa e causa danos à saúde mental e à saúde física. Sim. E social, que ela se isola. Sim. E esse isolamento ele acontece por conta de uma possibilidade que a gente tem de enxergar realmente os danos que esse bullying, que essa agressão, pode trazer para o nosso cérebro. Quando nós falamos em bullying, nós falamos de uma condição que age sobre uma estrutura do nosso cérebro que se chama substância cinzenta periaquedutal. Um nome complexo e feio, mas que resume basicamente uma condição diante do que você me trouxe: a paralisia. Quando nós temos uma ativação excessiva dessa substância cinzenta periaquedutal, nós paralisamos. E a forma e a possibilidade, na verdade, de nos paralisarmos faz com que nós nos isolemos e faz com que nós tenhamos menos força para podermos lidar com a condição de luta, com a condição de fuga, que seria o quê? A reação a um agressor. Então, toda esta condição que é trazida através do bullying faz com que nós tenhamos não só uma alteração química no nosso cérebro, porque o nosso cérebro ele também é movido e também promove as suas comunicações através de uma química cerebral por elementos e por substâncias que se chamam neurotransmissores, e esses neurotransmissores,
alguns deles têm comprometimento significativo quando nós falamos nessa questão do bullying, quando nós falamos nessa questão da agressão, sobretudo um neurotransmissor que se chama glutamato e que está muito ligado às questões que nós temos de ações e de aprendizagem. Então, o bullying, ele afeta de uma forma significativa regiões do nosso cérebro que fazem com que nós nos paralisemos, e essa paralisação nos impede, com a ação dessas substâncias neurológicas também, que são os neurotransmissores, fazem com que nós nos paralisemos e não tenhamos possibilidade de enfrentarmos essa situação, e aí vem o que você disse. É por isso que, muitas vezes, o agredido, ele sente-se sozinho, apesar de fazer parte de um coletivo. E é por isso que, cada vez mais, eu reforço que todos nós precisamos nos unir. Eu, Fernando, acredito muito na força do coletivo. E luto muito pela força do coletivo, porque o coletivo faz a diferença, e a gente tem percebido isso na realidade do Brasil ultimamente. Né? Aí eu faz queria, diferença nessa mudança. Com certeza. Não se isole. Vem cá, vem cá, vem cá. Procure ajuda. Denuncie em todos os canais. Mas denuncie fortemente todo tipo de violência. Violência é crime. Que pode levar o outro, Fernando, ao suicídio, por exemplo. Ele não suporta aquela carga. Leva o outro ao abandono social. Leva o outro a não ir mais à escola, a não ir mais a querer ir ao cinema. A omissão. Vamos falar sobre isso, aquela terceira categoria que você colocou. Eu sou amigo de uma pessoa que sofre bullying, mas também sou amigo do agressor. Como eu devo me portar? Por exemplo, dentro da escola. Claro. Pelo lado ético, eu acho que a gente sempre tem que pensar, e por isso que é importante nós construirmos valores éticos, valores morais nos nossos alunos quando falamos em escola. Porque isso, ainda que eu tenha amizade com o agressor, ainda que eu tenha amizade com a vítima e me coloque como uma testemunha daquele processo de agressão, é importante que eu fique do lado da vítima, porque ela realmente traz toda essa vulnerabilidade que nós conversamos, e inclusive agora estamos sabendo também do impacto que pode ocorrer no cérebro dessa pessoa, na vida dessa pessoa, porque aí entra o que você disse. É um isolamento social que acontece, mas esse isolamento social também é reflexo de uma mudança cerebral que aconteceu. A probabilidade das pessoas que sofreram bullying apresentarem ansiedade, apresentarem depressão, é infinitamente grande. E quando nós falamos em ansiedade e depressão, nós estamos falando do quê? De transtornos de humor. Nós estamos falando de condições em que emoções estão presentes por um longo período de tempo. Nós já falamos sobre isso. Emoção é um processo que é passageiro. Quando nós falamos em emoção, por exemplo, alegria, tristeza, nós temos que sentir essa emoção e depois essa emoção tem que se recolher. A partir do momento que essa emoção permanece por um longo período de tempo, isso vira o que nós chamamos de transtorno de humor. Então, a ansiedade, o que é? Medo que não passa, medo que fica presente por um longo período de tempo. Assim como a depressão é tristeza que não passa, é tristeza que fica presente por um longo período de tempo. E isso se instaura de uma forma muito rápida e muito abrangente quando nós falamos em agressão, seja ela qual for, física, verbal ou mesmo esse isolamento que nós vimos diante do bullying indireto. Então, é importante que eu, como uma testemunha de uma agressão, de um bullying, eu haja e possa tomar partido da vítima para que essa vítima tenha a possibilidade desse acolhimento. Quando nós falamos em ansiedade, quando nós falamos em depressão, quando nós falamos em qualquer tipo de agressão, a primeira coisa que nós precisamos é de acolhimento. Porque o acolhimento, ele permite com que nós tenhamos possibilidade de reorganizar toda essa estrutura cerebral que está, assim, desregulada por conta de todas essas agressões que foram sofridas, e a partir daí mudarmos e fortalecermos essas conexões. Aí entra a terapia.
A terapia é importante e não só para quem sofreu bullying, mas para todos nós. Tem gente que fala, nossa, ir no psicólogo, ir no psiquiatra é coisa de louco, mas não é coisa de louco. A nossa saúde mental é tão importante quanto a nossa saúde física e precisamos cuidar dessa saúde mental também. Mas, sobretudo, essas pessoas que sofrem algum tipo de agressão, mais do que nunca, elas precisam desse apoio psicológico, elas precisam desse acolhimento para que elas possam vencer essa situação. Inclusive, existe um tipo de ansiedade que se chama de transtorno pós-traumático, que o transtorno pós-traumático, a ansiedade pós-traumática, ela vem justamente decorrente de uma condição que foi fortemente invadida emocionalmente por essa pessoa e por emoções que são negativas e que automaticamente acabam a traumatizando também. Então, gente, nunca fique do lado do agressor. Jamais. Jamais. Mesmo que ele faça parte aí da sua turma. Com certeza. E mais do que isso, tentemos conscientizar esse agressor. Isso que eu ia chegar. Não é? Porque esse é um papel importante. Mano, não dá, se agiu errado assim, não está certo isso, e vamos embora, vamos seguir a vida, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que nós somos forças motrizes dentro dessa sociedade, né? E é importante que a gente tenha a possibilidade de poder mostrar quão errado está esse agressor, seja qual tipo de agressão. Porque muitas vezes, pelo menos para mim, a gente fala em agressão, me remete muito à parte física. E a gente não sabe o sofrimento que se tem. Eu digo isso por mim. Eu sou uma pessoa com TDAH. E o TDAH me trouxe um sofrimento e fez com que eu sofresse bullying por causa dele durante a minha adolescência, sobretudo, que foi algo surpreendente que me traz marcas até hoje. Então, isso é muito marcante para todos nós que passamos por esse processo. Como é que a gente percebe uma fala mais dura ou mais educativa para uma fala violenta? Né? Eu estou falando dos pais, dos professores, né? E amigos, etc. Quando é que a gente percebe que nós somos duros, com a voz mais firme, mas não é bullying? E quando nós nos recuamos e dizemos assim, essa porrada foi feia. Isso é tão importante e eu acho que a gente tem que ir um pouco atrás antes de entrar propriamente nessa questão. Porque hoje o que a gente percebe, muitas vezes, é que nós estamos nos frustrando muito facilmente. E a possibilidade de nos frustrarmos muito facilmente vem justamente, eu acho que isso a gente pode discutir também num outro bloco, quando falarmos sobre cyberbullying, mas vem justamente diante dessa necessidade de imediatismo que a sociedade, sobretudo as questões tecnológicas, nos impõe. Então, hoje, se eu mando uma mensagem para você no WhatsApp e você não responde, dá 2 segundos, eu mando 3 interrogações para você. Se você não responde, dou mais 5 minutos e mando 4 interrogações. E eu não paro para pensar que o Robson, ele pode estar numa reunião, pode estar fazendo alguma coisa naquele momento. Então, isso me frustra muito facilmente e, às vezes, a maneira como você se remete a mim pode me soar como algo agressivo, mas não é. É só você falando, Fernando, eu estou numa reunião agora, eu não posso te atender, eu não posso conversar com você nesse momento. E, diante disso, é necessário que a gente trabalhe essa questão da frustração, que é muito real, e que a gente entenda também que quando uma pessoa nos dirige, às vezes, de uma forma mais direta, mais incisiva, isso nos faz com que nós tenhamos uma possibilidade de correção, porém, quando esta palavra ela vem no sentido de ultrapassar os limites morais, os limites éticos e a minha própria individualidade e aceitação e respeito dessa diversidade, aí a gente já entra como bullying. É isso que eu queria falar. Quando, às vezes, o namorado ou a namorada diz assim, você não, ou o marido, o companheiro, sei lá, você não vai sair com essa roupa. Aí, com o seu discurso, você vai dominando aquela pessoa. E a pessoa se sente tão enraizada que não consegue ter vida. E aí? Aí você vai responder logo depois do nosso intervalo comercial, que vai ser, rapidinho, vapt-vupt. Vamos lá. Você já parou para pensar qual o papel da escola? Não é apenas sobre testes, notas, boletim. Escola é onde os jovens fazem descobertas, cultivam sonhos, onde
Tudo que é importante aprender está presente. O respeito está presente. A amizade está presente. A inclusão também. A alimentação saudável está ali, presente. O conhecimento e a cultura, presentes. O esforço, o acolhimento. E a família também. A escola é como uma segunda casa. Mais do que aprender as matérias, é lugar de aprender a conviver, a compartilhar, a pensar e a cuidar. Escola é onde os jovens aprendem a fazer um futuro melhor. Uma campanha do Governo do Estado pela valorização das escolas. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha, foi rapidinho, tá vendo, Fernando? Muito rápido. Voltamos aqui com Di Matos e essa garota que é um talento e vai se inscrever aqui, ó, no Face, vai estar com a gente no Conecta Voz e com vocês, Clarice Marinho e Di Matos. Oh, que maravilha, ó. Gente, vem aqui, ó. Que talento, é Conecta Voz, é conectando ao mundo. Maravilha, Fernando. Coisa Obrigado. linda. Obrigado aos Obrigada. dois. Clarice, te espero no Conecta Voz de... Com certeza. Vai estar com a gente também no Conecta Voz em outros projetos. Fernando, gente, eu estava lendo na internet essa semana, uma atriz famosa, não posso falar o nome, mas ela foi perseguida pela internet durante, pasmem, 10 anos, e ontem a agressora foi presa. Essa atriz sofreu bullying cibernético. O que é bullying cibernético? Bem, o cyberbullying é uma nova modalidade que a gente tem de abusos. Quando a gente fala em cyberbullying, a partir do advento da internet, a partir do advento das mídias sociais, a gente tem possibilidade da prática desses abusos dentro desses ambientes. Pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook ou mesmo pela internet, nós temos a possibilidade dessa prática do cyberbullying e com o cyberbullying vieram diversas outras categorias também americanizadas e com nomes que não são a português,
aportuguesados, como o sexting, por exemplo, que o sexting nada mais é do que o compartilhamento de imagens íntimas pela internet. Então a gente vê isso com muita frequência, muitas vezes artistas realmente que acabam tendo a sua privacidade invadida pelo compartilhamento na internet de fotos íntimas, ou mesmo quando nós temos a possibilidade de uma vingança sexual que existe. Vamos imaginar que houve uma traição e que diante dessa traição aquele casal tinha vídeos íntimos que tinham sido filmados e acabam sendo compartilhados por vingança por conta de algo que não foi dentro do que tinha sido combinado naquela relação ali. Então hoje nós temos a disseminação de uma forma muito grande desses abusos, dessas agressões que acontecem através da internet e que acabam sendo caracterizadas como cyberbullying. E é isso, Robson. Essa possibilidade que a gente tem da agressão, seja no ambiente físico, seja no ambiente virtual, acaba caracterizando tudo isso que nós hoje chamamos de bullying, nós chamamos de cyberbullying, e que resumem, na verdade, como você bem trouxe, a questão da agressão. Isso é agressão e é algo que a gente tem que combater com certeza. Então, ao receber uma mensagem que eu considero abusiva, ou violenta, ou agressiva, o que devemos fazer? E já vou emendar uma pergunta aqui. Nesse clima de escola, como a escola, de forma procedimental, deve fazer para minimizar ou eliminar o bullying na escola? Agressão é crime. Então a gente tem que denunciar. Quando a gente fala na possibilidade de nos depararmos e voltamos àquela questão de sermos testemunhas com relação ao bullying, a gente tem que denunciar, a gente tem que apoiar a vítima e, inclusive, incentivar a vítima para que ela possa denunciar. Esse é o passo que é fundamental e que é essencial, porque estamos lidando com um crime e crimes devem ser denunciados. E eu acredito que a escola, sem dúvida nenhuma, seja o principal espaço que nós temos para que possamos construir, através da conscientização de professores e com os professores, através da possibilidade de promovermos ações, de promovermos atividades que possam minimizar esses preconceitos. E, mais uma vez, a gente volta à questão dos preconceitos. Precisamos, sim, combater esses preconceitos para que, através do combate a esses preconceitos, nós tenhamos possibilidade de combater o bullying. Então, quanto mais nós pudermos divulgar a possibilidade de enxergarmos com carinho, de enxergarmos com respeito, de enxergarmos com acolhimento toda essa diversidade que faz parte não só do ambiente escolar, mas que faz parte da sociedade, do mundo como um todo, isso possibilita e isso permite com que nós tenhamos possibilidade de minimizarmos e combatermos o bullying também. E eu, mais uma vez, reforço, esse trabalho é um trabalho que é feito em conjunto com a família, porque não adianta aqui dentro da escola, esse menino e essa menina terem todo esse processo de conscientização, se chega em casa e eles voltam a todos aqueles preconceitos tão enraizados e tão presentes. Então, mais uma vez, eu reforço para todos, e não especificamente no estado da Bahia, mas para todos que nos assistem, no Brasil inteiro, que tenhamos a possibilidade de promover essa discussão de uma forma que a sociedade esteja envolvida, que as famílias estejam envolvidas e que os alunos também estejam envolvidos dentro da escola, porque essa escola é um ambiente comunitário também, né? Então que nós possamos agregá-los todos nesse ambiente tão especial. Que as diferenças elas possam coexistir com respeito, com dignidade e vamos ser felizes. E sem sofrimento. E eu já vou dar um spoiler. No próximo programa vamos falar, eu e Fernando, sobre sofrimento. Não é sobre sofrência, que é um estado amoroso. É sofrimento. A vida precisa ser vivida com alegria, com responsabilidade, com música. E falar em música, já que no finalzinho do nosso programa, Conecta a Voz. Estreia, grande show, 21 de setembro, em Itabuna, Bahia. E logo em agosto, Vitória da Conquista, e segue mais outros shows. Como eu posso participar? Cadastre-se no Face. E também a TV Conexão. Sabia, Fernando? Está no Streamer Soul. É de graça.
Então, vem com a gente para a TV Conexões, vem para o Descomplique sua redação, Descomplique com Vina Queiroz, viajem comigo, Robson Costa, venha conhecer nosso estado, o mundo. Então, gente, eu queria agradecer, Fernando, obrigado, mais uma vez estar conosco aqui. Um beijo quis no coração e até o próximo programa. Beijão, e até mais que a gente se encontra nesse bate-canal.